Saudação de paz, povo de Deus, sou o pastor Clarindo e passando aqui com mais um vídeo da série sobre o chamado de Deus para a vida de Abraão. Este é o 9º vídeo dessa série, mas antes de irmos ao estudo da palavra, ao conhecimento da palavra, vai lá no meu canal, inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações e deixe seu joinha, o seu like e, se possível for, compartilhe esse vídeo, ele vai edificar a fé de alguém. Nessa série, nós estamos descrevendo a caminhada de Abraão, a jornada de Abraão e o chamado de Deus. Quando nós estudamos sobre Abraão, ou Abraão, geralmente nós falamos Abraão, ele começa a caminhada com o nome de Abraão, em um determinado momento ele vai ter uma experiência com Deus, e nessa experiência o Senhor vai trocar o nome de Abraão para Abraão. E a Bíblia vai dar muitos testemunhos da história deste homem. Em alguns lugares nós vamos compreender que ele é chamado pai da fé. Ele começou algo em Deus. E ele é chamado pai da fé pela caminhada de obediência mediante circunstâncias desconhecidas para ele. Quando atentamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo da fé, vai haver muitos versículos falando sobre a história de Abraão. Tiago, por sua vez, também vai falar da fé. E quando Tiago vai falar da fé, ele vai lembrar o patriarca Abraão, que foi chamado e considerado amigo de Deus. Olha que coisa extraordinária. Um homem mortal como nós foi chamado amigo de Deus e está escrito na Bíblia. Tiago vai dizer isso no capítulo 2, que Abraão foi tido por justiça e ele foi tido por amigo de Deus através de um grande relacionamento. E eu quero profetizar que também você será chamado amigo de Deus em nome de Jesus. Mas observe o texto de Hebreus. Olha o que Hebreus vai falar sobre Abraão, sobre a vida de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Olha a caminhada, a jornada. Essa caminhada geográfica que Abraão vai fazer, se você for pesquisar, algumas pessoas vão dizer por média de 800 quilômetros, 700 quilômetros. Eu não posso te dar com precisão a quilometragem, mas ela vai estar entre 700 a 800 quilômetros. É a jornada geográfica que Abraão vai fazer para um desconhecido, para uma terra desconhecida, para um lugar desconhecido, para viver algo que ele jamais imaginou. Por isso Abraão é o pai da fé. Abraão, quando você vai estudar a vida de Abraão, ele foi provado por Deus 10 vezes. Em algumas vezes ele foi reprovado, em outras ele foi bem sucedido. Na última instância da vida dele, ele foi aprovado em algumas provações, e eu vou falar dessas provações um pouco mais para frente. Mas hoje eu quero mostrar para você o quanto o Espírito Santo valoriza a vida de Abraão, que ele colocou a história de Abraão em quase toda a Bíblia. Então, muitos livros da Bíblia você vai ver falando sobre Abraão por causa deste comportamento ousado, e Abraão vai receber uma promessa essa que de um ponto natural era impossível acontecer. Qual promessa? Que ele seria pai de um filho. Porém, a promessa é que ele seria pai de um filho junto com Sara, a sua esposa. E eles seriam pais de um filho, o filho da promessa. Mas qual o problema disso? A Bíblia vai relatar que eles já eram da idade avançada. E olha o que o escritor vai dizer, que eles estavam amortecidos. Ou seja, o escritor vai dizer que a Sara já tinha encerrado o seu ciclo menstrual, ela já não tinha mais atividade sexual. Então é uma promessa um tanto quanto de um ponto natural, difícil de acontecer. Mas Abraão creu. E aqui está o segredo. E a Bíblia vai dizer que a própria Sara creu, que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11, que está escrito assim: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ou seja, pela fé, ela recebeu a virtude de conceber um filho.
ela não tinha a virtude, ela não tinha o dom, ela era estéril, mas pela fé o Senhor trouxe, né, talvez ali um útero novo, renovou aquilo ali, e pela fé ela recebeu o dom de conceber. E eu quero fazer um parênteses aqui agora e quero profetizar sobre a tua vida, que por meio da sua fé, você vai receber agora o dom de conceber. E eu não estou dizendo conceber filhos biológicos. Talvez você que vai assistir esse vídeo, né, precisa, deseja, quer ter um filho biológico, que assim seja, que o Senhor venha sobre ti agora, cure o seu ventre, o seu útero, cure o seu casamento e você possa ter esse filho biológico em nome de Jesus. Mas eu estou profetizando que pela fé, o seu espírito, o seu útero espiritual, o seu espírito vai receber agora o dom de conceber em Deus. Conceber o quê? Todos os projetos, toda a virtude de Deus, conceber tudo aquilo que Deus sonhou para você, tudo aquilo que um dia o Senhor falou com você, todas as promessas que já foram apontadas para a tua vida. Eu estou profetizando que pela fé, esse dom de conceber está sendo ativado em você. Porque o dom de conceber, ele sai do dom de sonhar. Uma coisa é você sonhar, a outra é o seu sonho tornar uma realidade. E eu estou profetizando que você está recebendo hoje o dom de conceber, ou seja, todos os seus sonhos, todos os seus projetos sairão da planilha do sonho e projeto e se tornará uma realidade em nome de Jesus. E talvez você diz, olha, de um aspecto natural é impossível isso acontecer, o meu sonho tornar uma realidade. Mas eu estou profetizando não é de um aspecto natural, é de um aspecto de Deus. Assim como Abraão viveu, porque eu estou te ensinando sobre Abraão, assim como Abraão viveu uma história magnífica, você viverá em nome de Jesus. E eu quero ler mais um texto com você, que está em Romanos capítulo 4, que também fala de Abraão. Eu estou mostrando para você o quanto a Bíblia valoriza esse patriarca, esse homem, o quanto ele foi importante, o quanto a história dele pode nos edificar. E olha o que Paulo vai dizer na Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 17 em diante. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha que texto lindo e fantástico a respeito de Abraão, que vai dizer que este homem creu em esperança contra esperança. Quando está dizendo que Abraão creu em esperança contra esperança, está dizendo que ele creu em Deus, contra o que ele via com os olhos. O que ele via com os olhos? A esposa amortecida, ele amortecido, não havia condições alguma de ele gerar um filho com aquela mulher. Porém, ele creu que Deus, de alguma forma, tinha poder para dar a eles aquele filho. Que Deus, de alguma forma, tinha poder para fazer aquele milagre acontecer. E é isso que eu estou profetizando, que Deus tem poder para fazer o teu milagre acontecer, para fazer o teu sobrenatural acontecer. Independente se os seus olhos não alcançam, independente se de forma natural não há uma realidade, não há uma perspectiva. Mas o meu Deus, em nome de Jesus, o Filho amado dele, tem poder para mudar a tua história, a tua realidade, mudar a tua família, para te dar filhos, para te dar negócio, te dar empresa, te dar ministério, para restaurar o que foi perdido, em nome de Jesus. Eu estou profetizando sobre a tua vida. E olha o que Paulo vai continuar dizendo a respeito de Abraão, que é um exemplo para nós a ser seguido, um exemplo de fé. Versículo 19 de Romanos capítulo 4. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Você não vai se atentar mais para as suas limitações. A Bíblia diz que Abraão tirou os olhos do corpo dele amortecido, pois já era de quase 100 anos. Ou seja, ele tirou os olhos do natural e colocou os olhos em Deus. Você não vai mais olhar para o natural. Os seus olhos vão estar direcionados em Deus, a sua fé está em Deus, porque você vai passar a crer a partir desse vídeo, a partir desse momento, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensou ou pediu, conforme o poder dele que opera na tua vida em nome de Jesus. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco
para o amortecimento do ventre de Sara. Falei um pouco antes sobre isso com você. Versículo 20 de Romanos capítulo 4. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para fazer. Aquele que prometeu é poderoso para fazer. E quem prometeu foi Deus, foi o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como Abraão, ele não duvidou por incredulidade. Ele não permitiu a incredulidade assumir um lugar no coração dele. Ele creu, ele marchou, ele andou em uma palavra, ele andou num deserto, ele andou num lugar. Porém, os olhos dele não se desviou da virtude de Deus. Ele viveu o cumprimento da palavra e eu profetizo e declaro sobre a tua vida que você viverá o cumprimento da palavra de Deus na tua vida. Eu declaro e profetizo que você viverá o cumprimento de todas as promessas de Deus na tua vida em nome de Jesus. E eu declaro e profetizo que você comerá do bom fruto da terra em nome de Jesus. E libero mais um decreto de bênção sobre a tua vida. Que assim como Deus fez com Abraão, que o poder de Deus, o poder da multiplicação de Deus manifestou nas finanças de Abraão, que o poder da multiplicação de Deus manifeste nas tuas finanças em nome de Jesus, para você ser enriquecido de Deus, da presença de Deus, de tudo que Deus é e de tudo que Deus tem. Que as riquezas da terra seja um dom de Deus na tua vida em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de inscrever-se no meu canal em nome de Jesus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Beijo, beijo!